A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre personagens bíblicos. Hoje nós vamos estar falando sobre a morte e ressurreição de Cristo. Amém, irmãos? Então foi um estudo assim que me deu um pouquinho de trabalho, porque as informações elas estão espalhadas, né, nos evangelhos. Mas foi um estudo bastante prazeroso, né, bastante assim, edificante para a minha vida, e eu creio que vai ser também edificante para a vida dos irmãos, né, que vão assistir aqui, amém, irmãos? Então, desde já te peço aí que você que entrou agora, né, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né, para você desfrutar aí dos estudos da palavra do Senhor, amém, irmãos? Então, vamos lá para o vídeo, né, falando sobre a morte e ressurreição de Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, irmãos, então, uma das coisas que nós temos que compreender é a questão do dia civil judeu, né? O dia civil judeu, ele é considerado de um pôr do sol a outro pôr do sol, né? Eles trabalham com um calendário lunar. Então, o dia deles, ele foi dividido em 4 partes de 3 horas cada um, né? Então, nós temos a primeira hora, que iniciava-se no levante do sol, ou seja, às 6 horas da manhã. Depois nós temos a terceira hora, que começava às 9 horas, a sexta hora, que começava ao meio-dia, e a nona hora, que se iniciava às 3 da tarde. Então, essa informação é bastante importante, vocês vão ver daqui a pouco lá na frente, né? Vamos ver um exemplo na Bíblia. Atos 2, versículo 15, diz assim: Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Então cedo, ou seja, né, eram 9 horas da manhã, né, e Pedro está dizendo, ó, esses homens não estão embriagados, né, é a terceira hora do dia. E à noite também, a noite ela se estende por 4 vigílias. Nós temos a primeira vigília com início às 18 horas, ela se estende até às 21 horas, essa chamada vigília do entardecer. Depois nós temos a segunda vigília com início às 21 horas, e ela se estende até às 24 horas, é chamada a vigília da meia-noite. Depois nós temos a terceira vigília, que inicia às 0 horas e se estende até às 3 horas, que é a chamada vigília do canto do galo, né? Que foi o período em que Pedro negou Jesus, né? E aqui é interessante frisar aqui que nós tínhamos uma lei judaica naquela época, né? E essa lei judaica, ela dizia o seguinte, né? As pessoas, elas não podem criar gado miúdo na terra de Israel, né? Mas elas podem criá-los na Síria ou nos desertos que existiam na terra de Israel, né? Elas também não podiam criar galos em Jerusalém, por causa das coisas santas, né? Nem os sacerdotes, porém, criá-los em qualquer lugar, né? Na terra de Israel, né? Porque por causa das leis, né, concernentes a alimentos puros, nem impuros, né? Também eles não poderiam criar porco em qualquer lugar. Um homem ele não poderia criar um cão, né, a menos que fosse mantido ligado por uma corrente. E eles também não poderiam criar armadilhas para os pombos, né, a menos que seja de 30, né, de 6.436 metros, né, de um lugar habitado. Então tinha todas essas leis judaicas, né, em relação aos animais. Então esse canto do galo aqui, irmãos, não era um galo propriamente dito, né? Esse canto do galo era um toque de trombeta, né, que era tocado pelo soldado romano, avisando a todos o final da terceira vigília, né? Ou seja, o final da terceira vigília da noite, ou seja, às 3 horas da manhã. Então esse canto do galo aqui significa isso, a vigília do canto do galo, que foi o momento em que Pedro negou Jesus. Aconteceu exatamente isso. O canto do galo era uma trombeta que era tocada. E, por fim, a quarta vigília, que se iniciava às 3 horas da manhã e se estendia até às 6 da manhã, que era chamada a vigília do amanhecer. Vamos ver um exemplo aqui na palavra do Senhor, né? Está em Mateus 14, 25, que diz assim:
Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, né? Então, a quarta vigília da noite, né, que era de 3 às 6 da manhã, né, Jesus, então, estava ali andando por sobre o mar. Foi o momento daquela passagem, né, conhecida de Jesus andando por cima do mar. Bom, então, visto isso, irmãos, nós temos que entender agora como que era comemorada a Páscoa, né, e os pães asmos lá em Israel, né? Então, no dia 14 do mês 1, ou seja, no mês de Abib, né, no cair da tarde, era comemorada a Páscoa, né? O cordeiro ele era levado ao templo entre o meio-dia e o cair da tarde, né? Porque o animal ele só poderia ser morto no templo, né? Eles não poderiam matar o cordeiro nas suas casas. Eles tinham que levar o cordeiro até o templo, para o cordeiro ser sacrificado, depois tinham que voltar para poder comer o cordeiro. Então, às 18 horas, o cordeiro ele tinha que estar imolado para as famílias poderem comer com os pães asmos. Por quê? Porque eles comiam exatamente na virada, né, do dia 14 para o dia 15, né? Ou seja, o jantar de Páscoa era, era do dia 14 para o dia 15. E a partir do dia 15, eles passavam 7 dias comendo pães asmos, né? Vamos ver aqui em Levítico 23, a partir do versículo 4, que diz assim: São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu templo determinado. E no mês primeiro, aos 14 do mês, do crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos, né? Então, irmãos, quando os judeus eles estavam lá no Egito, a palavra diz que Deus tirou o povo durante a noite, né? Então, no dia 14 para o dia 15, às 18 horas, o cordeiro já tinha sido imolado, né? E os umbrais das portas, né, das casas já estavam sendo pintados, né, já foram pintados. Quando o anjo passou, eles estavam comendo a Páscoa, né? Comendo a Páscoa e os pães asmos, né? Que ocorreu, que é após as 18 horas, né? Aqui no livro de Êxodo 12, versículo, a partir do 6, diz assim: E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, no dia 15, já começava a festa dos pães asmos, né, que dava num sábado. Então, irmãos, nesse ponto aqui é importante a gente saber que existem dois sábados, dois tipos de sábados, né? Muita gente não sabe disso, né? Existem dois tipos de sábados. O Shabá, né, que corresponde a deixar de fazer algo, descansar, né? O Shabá não significa sábado, né? Shabá significa, a palavra Shabá significa descansar, né? Deixar de fazer algo. E na grande maioria dos casos, o Shabá é o sétimo dia da semana, ou seja, o nosso dia de sábado, né? Mas é considerado também Shabá os dias de grande festividade religiosa, que nem sempre coincide com o sétimo dia semanal, né? Ou seja, então você tinha o sábado do sétimo dia e os sábados cerimoniais, né? O sábado cerimonial ele tinha uma data fixa, né, para serem celebrados e caiu em dias diferentes da semana a cada ano. Já o sábado do sétimo dia, né, ele caía sempre no sábado, né, que é o sábado de descanso. Então, os sábados cerimoniais, né, eles eram como se fossem nossos feriados aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, o primeiro dia dos pães asmos, que era o 15º dia, era no sábado cerimonial. O sétimo dia dos pães asmos também era no sábado cerimonial. O dia de Pentecoste, né, que era 50 dias após a festa das primícias. A festa das trombetas, que era no dia 1 do mês 7. O dia da expiação, que era no dia 10 do mês 7. O primeiro dia da festa dos tabernáculos, que era o dia 15 do mês 7. E o sétimo dia da festa dos tabernáculos, que era o 22º dia do mês 7.
Então, todos esses dias, irmãos, eram chamados sábados cerimoniais. Ou seja, não eram sábados do sétimo dia, eram chamados sábados cerimoniais. Então, nos sábados, né, cerimoniais, havia um Shabat, um descanso, né? Ou seja, era um descanso, mas os sacerdotes eles trabalhavam normalmente, né? Então, as pessoas descansavam, mas os sacerdotes trabalhavam. Agora, no sábado do sétimo dia, aí sim, ninguém trabalhava, né? Então, essa é a diferença. Então, por exemplo, no dia 15 de Abib, né, nós temos aí um sábado cerimonial, não um sábado do sétimo dia. Vamos ver lá em Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 6, que diz assim: E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então, o primeiro dia dos pães asmos, né, que era um sábado cerimonial, né, a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, aqui nesse versículo está mencionando um sábado cerimonial e não um sábado de sétimo dia, né? Ou seja, eles teriam uma santa convocação para Deus, mas nenhuma obra servil eles poderiam fazer, né? Versículo 8, Levítico 23, versículo 8. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então, a partir do dia 15, eles contavam 7 dias, né? A palavra de Deus está dizendo aqui que nenhuma obra servil fareis, né? Ou seja, havia uma outra santa convocação, né? Um outro sábado cerimonial, né? Então, irmãos, a Páscoa, né? Ela sempre ocorreu no dia seguinte da noite da lua cheia, né? E o dia seguinte da lua cheia, neste ano, da crucificação de Jesus, ela foi precisamente numa quarta-feira, no dia 14 de Abib, ou 14 de Nissan. Então, por que é importante, irmão, nós estudarmos as festas, né? Nós temos até um vídeo aqui no canal que nós falamos sobre as festas, né? E você pode depois dar uma verificada lá para você estudar com mais profundidade, que é importante, né? O estudo das festas abre entendimento para muitas coisas na palavra do Senhor, né? Então, por que é importante estudar a festa, né? Porque a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, né? Para nós entendermos como se deu o sacrifício de Cristo, né? Nós sabemos que Jesus ele teria que morrer no dia 14 do mês de Abib, no crepúsculo da tarde, né? Então, por isso que é importante, então, nós estudarmos, né, as festas, né? E nesse contexto que nós estamos vendo aqui da questão da morte, ressurreição de Jesus, é importante nós estudarmos a festa da Páscoa, dos pães asmos e também das primícias, né? Então, agora nós vamos ver, né? Nós vamos entrar já nos últimos dias de Jesus, né, nos últimos dias de Jesus aqui na Terra, e nós vamos ver agora o que Jesus fez no dia 9 do mês de Abib. Então, como nós dissemos anteriormente, né, Jesus ele morreu o quê? No dia 14 do mês de Abib, né, que dava numa quarta-feira. Esse dia 14 do mês de Abib. Então, vamos ver o que Jesus fez no dia 9 do mês de Abib, que era numa sexta-feira. João capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, essa aqui foi a ocasião, então, em que Maria ungiu os pés de Jesus, né? Então, se a Páscoa, irmãos, vamos raciocinar, né? Se a Páscoa é dia 14, numa quarta-feira, 6 dias antes, né, seria dia 9, né? Que cai numa sexta-feira, né? Então, nós estamos incluindo aqui, né, o dia 9, né? O dia 9 tá sendo contado aqui como um dia. Então, todas as vezes que Jesus ele ia a Jerusalém, ele ficava em Betânia, na casa de Lázaro, né? Que era um local próximo a Jerusalém, cerca de 6 quilômetros, né?
Então Jesus ele chegou a Betânia 6 dias antes da festa da Páscoa, né? Muitos judeus de Jerusalém foram ali ver Jesus, né? Vamos ver aqui em João, capítulo 11, a partir do 55, que diz assim: E estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes, os fariseus, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prender. Bom, então vamos ver agora o que Jesus fez no dia 10, né? Esse dia 10, irmãos, é chamado a entrada triunfal de Jerusalém, né? O dia 10 era um dia de sábado, né? Então a entrada triunfal de Jerusalém, ela não se deu no domingo de Ramos, né? Se deu no sábado. Então vamos ver aqui, né? Se deu no sábado do sétimo dia, né? Então João, João 12, a partir do 12, diz assim: No dia seguinte, né? Então nós estávamos no dia 9, né? Então João 12, 12 diz assim: No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana, que quer dizer salva-nos, né? Bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. É importante frisar aqui, irmãos, que o sábado, né, ele começa a partir das 18 horas, né? Então, lógico que isso aqui ocorreu um pouquinho antes das 18, porque às 18 horas, né, esse sábado aqui era um sábado do sétimo dia, né, e a gente sabe que no sábado do sétimo dia os judeus não faziam nada. Então, essa entrada triunfal de Jerusalém ela ocorreu um pouquinho antes das 18 horas, né? Mateus 21, versículo 8, diz assim: E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Marcos 11, a partir do 1, diz assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram um jumentinho preso fora da porta, entre os 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam ali, lhes disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes, como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tudo em redor, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Né? Só um minutinho aqui que eu vou descer um pouquinho a tela aqui. Então, a entrada triunfal de Jerusalém, ela não ocorreu no chamado Domingo de Ramos, né? Sim no sábado, né? Lembrando que após as 8 horas, como eu já disse, né, inicia-se o sábado, o sétimo dia. Aí Jesus, então, ele volta para Betânia para descansar. Né? Então, Jesus sempre fazia esse trajeto. Ele ia a Jerusalém e voltava para Betânia para poder descansar, né, na casa de Marta e Maria e Lázaro. Né? Agora vamos ver o que Jesus fez no dia 11, domingo. Está lá em Marcos 11, a partir do 12, que diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome.
E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, no caminho para Jerusalém, né, Jesus estava em Betânia, foi descansar. No outro dia, ele voltando para Jerusalém, né, Jesus então amaldiçoa uma figueira, né, porque não tinha fruto. Né? Marcos 11, versículo 15. E vieram a Jesus, não, e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós atende feito covil de ladrões. Então, irmãos, depois de Jesus, depois que ele entrou no templo, ele expulsou os mercadores, né, acusando eles de tornar a casa de Deus um mercado, né, um lugar de ladrões. Né? Quando a gente vai lá para Lucas, né, Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, a partir do 31, diz assim: Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer: Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: Ide, dizei a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então, nesse dia 11 aqui, irmãos, ele foi avisado da ira de Herodes, né? Então, nós vemos aqui no verso 31, né, acima, né, repetindo, ó, importa, contudo, verso 31, importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de casa, fora de Jerusalém, né? E aí Jesus, então, a gente vê aqui que Jesus estabelece um cronograma de 3 dias, né? Hoje, ele está falando, hoje é domingo, né, dia 11, amanhã, dia 12, e depois, dia 13, né? Então, se no verso 32 está dizendo que no terceiro dia terminaria, ou seja, que ele estaria em Jerusalém, isso quer dizer que ele chega dia 13, numa terça-feira, né, em Jerusalém, e Jesus, então, morre então no dia 14, na quarta-feira, né? Então, a gente percebe, então, que essas datas, elas estão corretas, né? Agora, vamos ver aqui, então, o que Jesus fez agora no dia 12, na segunda-feira, né? Vamos ver aqui Mateus 26, a partir do versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, né? Daqui a 2 dias é a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então ele fala aqui, Jesus fala daqui a 2 dias, né, que vai ser a Páscoa, no dia 14. E a gente percebe aqui que nessa segunda-feira, então, houve uma reunião no Sinédrio, no sentido de prender Jesus, né, mas eles acabam desistindo, né, dessa prisão, né, porque eles falam aqui, não durante a festa, né, para que não haja alvoroço. Né. Bom, agora vamos ver o que Jesus fez no dia 13, né, numa terça-feira, né. Então, no dia 13, irmão, que é na terça-feira, então, Jesus ele reúne com seus discípulos no cenáculo, né? Jesus e seus discípulos, ele antecipa a Páscoa deles, né? Ou seja, a chamada última ceia. Então, irmãos, Jesus ele comeu a Páscoa no dia 13, às 18 horas, e os asmos no dia 14, né? Jesus ele não cumpriu a Páscoa no dia 14, né?
Por que Jesus não cumpriu a Páscoa no dia 14? Porque Jesus ele seria o cordeiro a ser imolado no dia 14. Então ele não poderia comer a Páscoa no dia 14, porque no dia 14 ele seria o próprio cordeiro que seria morto. Então por isso que ele comeu a Páscoa no dia 13, né, um dia antes da comemoração da Páscoa. Né? Vamos ver aqui em João capítulo 13, a partir do 1, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então, nesse dia 13, aqui numa terça-feira, né, que foi a última ceia, Jesus ele lavou os pés dos discípulos, né, ensinando eles a serem humildes, né, e a servirem uns aos outros. Isso está lá em João 13, a partir do 12, que diz assim: Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis: Bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então, dessa última ceia aqui, né, sairia o traidor, né? Então, depois do jantar, então, Jesus ele cantou um hino, né, que está lá em Mateus 26, versículo 30, né? Diz assim: tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus, então, ele vai para o Getsemane, né? A palavra Getsemane quer dizer prensa de azeite, né? Com dois dos seus discípulos, né? E no momento em que Jesus vai para o Getsemane, Judas veio com os guardas para poder prender Jesus. Né? Está lá em Lucas 22, a partir do 47, que diz assim: E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Então aqui, irmãos, depois que ocorreu tudo isso aqui, né, ainda no dia 13, Jesus então foi para o Sinédrio, né? Jesus foi preso no dia 13 à noite, né? Durante esse período aqui da noite, né? Então no finzinho da noite do dia 13, Jesus foi preso, né? E foi o período em que os discípulos fogem e foi o período então que Pedro nega Jesus. Vamos ver aqui de João 18, versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Né? Então Jesus aqui, falando aqui que Jesus entra no jardim do Getsemane, né? E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Então Jesus aqui nesse momento aqui ele é levado à casa de Anás, né? Que é sogro de Caifás, né? Lá em João 18, versículo 12, diz assim: Então a corte e o tribuno e o servo dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Então nós sabemos que Anás ele tinha influência sobre Caifás, né? Então Jesus ele foi levado primeiro para Anás. Agora vamos ver o que aconteceu no dia 14. Né? Então a gente viu que Jesus foi levado já no finalzinho da noite do dia 13 para a casa de Anás. Né? Agora vamos ver o que aconteceu no dia 14. Depois Jesus é levado para a casa de Caifás, onde o sinédrio se reúne. Né? Então provavelmente, irmãos, isso se deu, né, entre meia-noite e o clarear do dia. Né?
E nessa ocasião, então, eles condenaram Jesus por blasfêmia, né, por ter se declarado filho de Deus. Percebe-se, né, que a sessão ela foi realizada durante a noite, ou seja, de forma totalmente legal. Isso aqui não poderia ter sido realizado à noite. Então, na época de Jesus, irmãos, tinha dois sumos sacerdotes, né, Anás e Caifás. Né? Por quê? Porque havia muita corrupção do templo. A palavra de Deus já vinha falando de corrupção do templo desde a época de Malaquias. Né? Então, nessa época aqui, já havia muita corrupção no templo. Por isso que tinha dois sumos sacerdotes, né? Anás e Caifás. Quando a gente vai lá para Mateus 26, versículo 5, diz assim: Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então, irmãos, as autoridades judaicas, elas decidiram não matar Jesus durante a festa. Por quê? Por causa da multidão, né? Porque dentre a multidão, muitos deles eram favoráveis a Cristo, né? Então, eles temeram ali, né, que houvesse alvoroço entre o povo, né? Então, quando Judas viu o que ele tinha feito, né? Judas cometeu suicídio. Pedro ele seguiu Jesus de longe, né? Mas quando ele foi confrontado por um dos seus discípulos, né? Ele negou conhecer Jesus 3 vezes. Né? Aí depois de Caifás, Jesus foi levado para Pilatos, né? Vamos ver aqui em João 18, 28, né? Diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então, irmãos, o pretório era onde presidia Pilatos, né? Os sacerdotes, eles não entraram lá por quê? Porque era a casa de um gentio, né? E os sacerdotes, eles queriam que o julgamento fosse rápido, né? Por quê? Por causa dos preparativos para a Páscoa, né? Eles tinham que estar purificados, ou seja, os judeus ainda não tinham comido a Páscoa, né? Lembra que eu falei que de meio-dia até as 18 horas eles tinham que levar o cordeiro para o cordeiro ser imolado lá no templo, depois tinham que voltar para casa porque às 18 horas era o jantar, né? Então os sacerdotes então eles queriam que o julgamento fosse rápido, né? Por quê? Porque eles já tinham que fazer tudo isso, né? Já tinham que pegar o cordeiro, tinham que levar o cordeiro até o templo, o cordeiro ser imolado, depois voltar, né? Então eles queriam que o julgamento fosse rápido, né? Segundo informações históricas, né, o tribunal romano ele iniciava os trabalhos às 6 horas da manhã. Né? Então, provavelmente aqui no dia 14, né, iniciou-se às 6 horas os trabalhos, né, que foi o horário em que Jesus ele foi julgado por Pilatos. Né? O Sinédrio ele não poderia executar a sentença de morte sem o consentimento do governador romano. Aí, continuando aqui, João 18, agora versículo 29, diz assim: Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Pilatos, então, inicialmente, ele se convence da inocência de Jesus, né? E Pilatos, então, ele manda Jesus para Herodes, né? Aí depois Herodes, então, devolve Jesus para Pilatos. Né? Então, tudo isso aqui, irmãos, aconteceu, né, no dia 14. Né? Lá em Lucas 23, a partir do 6, diz assim: Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. E esperava que me veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo, né, a Pilatos. Então a gente percebe aqui que Herodes, então, ele escarneceu de Jesus, né, e mandou, né, Jesus de volta para Pilatos. Então, irmãos, o julgamento ele ocorreu à noite, né, a noite toda, até as 9 horas, né, do dia 14, ou seja, até a hora terceira, né?
que foi o momento em que ocorreu o julgamento. Quando a gente vai lá para João 19, versículo 12, diz assim: a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então Pilatos, então, ele desvia das autoridades, né, e se volta agora para o povo, né? E o povo, então, ele escolhe Barrabás. E Pilatos, então, ordena açoites em Jesus para poder satisfazer ali o povo, né? E de repente se inicia um motim, né? Que ameaça denunciar Pilatos a César. Aí João 19:13 diz assim: ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era para a seve pascal, cerca da hora sexta, 12 às 15 horas, né? E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Né? Essa paraseve aqui, irmão, significa preparo da Páscoa, né? Então, nesse momento aqui, Pilatos, ele dá a sentença, então. Então, uma coisa aqui que nós temos que estar atento aqui, irmãos, é o seguinte, né? João, ele escreve que o julgamento de Jesus ocorreu na hora sexta, né? Nós vimos aqui em João 19:14. Né? Agora, os evangelhos sinóticos, né, que são Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, eles usam a contagem judaica, enquanto o evangelho de João, ele faz uso da contagem civil romana. Então, a hora sexta registrada por João provavelmente equivale ao horário próximo às 6 horas da manhã, no início do dia, ou seja, Jesus foi sentenciado, né, às 6 horas da manhã. Então, na mesma hora que Jesus ele estava sendo crucificado, os judeus, então, eles estavam levando o cordeiro para o templo. Né? Olha só que interessante, né? Na mesma hora que Jesus estava sendo crucificado, os judeus estavam levando o cordeiro para o templo, né? Não estavam entendendo nada, né? Então, de 12 às 15 horas, né, que é a hora sexta, a palavra de Deus diz que houve trevas, né, nesse período. Marcos 15, versículo 33 diz assim: e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda essa terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmãos, às 15 horas, então, né, que é a hora nona, Jesus morre. Né? Então, naquele momento, né, houve um grande terremoto, né? O véu do templo ele foi rasgado de cima a baixo. Né? Quando a gente vai lá para Mateus 27, a partir dos 50, né, diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, irmãos, Jesus ele ficou, então, 6 horas pendurado na cruz. Isso era dia 14, né, numa quarta-feira. Depois que eles imolavam o cordeiro, né, o dia seguinte era o Shabat. Então, por isso que as pessoas achavam que Jesus, por isso que as pessoas acham que Jesus morreu numa sexta-feira. Né? Como elas entendem que Shabat é o sábado do sétimo dia, né? E a nossa Bíblia, né, ela coloca a tradução como sábado, né, para todos os dois tipos de sábado, né? A nossa Bíblia traduz como a palavra sábado, né? Então, como a Bíblia fala que no dia seguinte era o Shabat, então as pessoas acham que Jesus morreu numa sexta-feira, né? Mas era o primeiro dia dos pães asmos, ou seja, era o 15º dia do primeiro mês, né? Como a gente viu lá em Levítico 23:6. Ou seja, era um sábado cerimonial e não um sábado do sétimo dia. Então, no jantar de Páscoa, irmão, não poderia haver pessoas presas na cruz. Então, por isso que o povo pediu para Pilatos quebrar as pernas dos crucificados. Mas quando chega a vez de Jesus, ele já estava morto. Então, o Calvário, né, ele ficava fora da cidade, mas dava para as pessoas verem as pessoas crucificadas, né?
Então, e aquilo ali, e o fato das pessoas verem ali as pessoas crucificadas estava incomodando eles, né? Então, por isso que eles pediram a Pilato para poder quebrar as pernas dos crucificados, para eles poderem morrer logo, né? Então, depois que Jesus morreu, eles tinham que 3 horas para poder tirar Jesus, né? Tirar Jesus da cruz, porque às 18 horas eles tinham que comer a Páscoa, né? Então, nós sabemos que Jesus ele morreu às 15 horas. O jantar de Páscoa começava às 18 horas. Então, eles tinham 3 horas, né, para poder tirar Jesus da cruz, né, enterrar, né, para poder eles comer a Páscoa. Então, lá em João 19:31 diz assim: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então aqui está falando de um sábado cerimonial. Aqui fala de um sábado grande, né? Esse sábado grande significa um sábado cerimonial, né? Que é um outro nome dado para o sábado cerimonial. João 19:32 diz assim: Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Então eles fizeram isso para quê? Para poder apressar a morte deles, né? Inclusive, irmãos, o nome dos dois ladrões, né, não é aquele que a literatura, né, apócrifa diz que é Dimas e Gestos, né? Mas esses dois nomes eles não aparecem na Bíblia. Os dois nomes Dimas e Gestos eles aparecem na literatura apócrifa, mas eles não aparecem na Bíblia. João 19:33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, né, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E lá em Marcos 15:46 diz assim: E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Então Jesus, irmãos, ele entrega o Espírito às 3 horas da tarde, né? Como só faltavam 3 horas para o jantar, então José de Arimateia e Nicodemos, né, ambos discípulos de Jesus, que antes eram do Sinédrio, né, eles descem Jesus da cruz, né, mas não deu tempo de fazer o embalsamamento, né? Aí o que eles fizeram? Eles envolveram Jesus em panos de linho, né, e aí colocaram Jesus num túmulo novo, né, próximo ao Gólgota, porque naquela época não existia urna, né, como existe hoje. E depois uma grande pedra ela foi rolada para dentro do sepulcro, né, para evitar que o corpo de Jesus fosse roubado, né? E colocaram guardas lá para poderem vigiar o túmulo. Então vamos ver agora o que acontece no dia 15, né, que era uma quinta-feira. Então o dia 15, irmãos, é o primeiro dia dos pães asmos, né? Então Lucas 23:54 diz assim: Era o dia da preparação e começava o sábado, né? Que sábado é esse? Sábado cerimonial, né? As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, ainda no dia 15, elas foram ver onde foi colocado o corpo de Jesus, né? Aí no 56 diz: Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então elas foram lá, viram onde que foi depositado o corpo de Jesus e voltaram, né, para descansar, porque era um sábado cerimonial, é assim que descansar, né? Lembra que nós falamos que no sábado cerimonial somente os sacerdotes trabalhavam, né?
Então vamos ver, então, irmãos, o que aconteceu, né, no dia 16, na sexta-feira, né? Vamos ver, então, na sequência, né? Marcos 16, 1. Passado o sábado, né? Que sábado é esse? Sábado cerimonial, né? Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então elas fizeram essas compras na sexta-feira, que era um dia normal, né? Passou o sábado cerimonial, agora é sexta-feira, um dia normal. O que elas fizeram? Elas fizeram compras, né? Porque era um dia normal, elas foram fazer compras, né? Então o dia da morte de Jesus foi no dia 14, né? Na véspera do Shabá cerimonial, e no dia seguinte, dia 15, foi um dia de descanso, né? Que foi o Shabá cerimonial. Depois do Shabá, as mulheres foram comprar aromas para poder, né, ungir a Jesus. Aí vamos ver o que acontece agora, né, no domingo, dia 18. Marcos 16, versículo 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Ou seja, não foi no sábado, irmãos, né? Isso aqui é importante frisar. Não foi no sábado, né, que Jesus ressuscitou, né? Então, cedo, né, na quarta vigília, né, ou seja, de 3 a 6 da manhã, elas foram no túmulo, né, embalsamar. Então, elas foram cedo, né, para que os soldados romanos não vissem elas, né, não vissem elas, né? Então, nos quatro evangelhos, irmãos, é narrado o encontro do sepulcro vazio, né, com pequenas diferenças, né, que não são muito importantes, né? Então, Mateus 28, 1 vai dizer assim: no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, o sábado do sétimo dia, né? No sábado do sétimo dia, foi o dia 17, né? E no outro dia, né? No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, elas foram, né? Elas foram até o sepulcro, né? Porque no sábado do sétimo dia elas não poderiam ir, né? Mateus 28, versículo 2. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou sobre ela. Então os guardas ficaram ali cheios de medo, né, e fugiram para poder contar tudo aos sacerdotes. João 20, versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Lucas 24, 1 vai dizer assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que havia preparado. Então aqui fala alta madrugada, ou seja, ainda estava escuro. E a pedra do sepulcro ela já estava tirada, né? Então, irmão, essa tradição da Sexta-feira Santa e do Domingo de Páscoa, né, simplesmente não são verdadeiros, né, nem são bíblicos, né? Aí no dia 18, no domingo, né, Jesus então ressuscita depois de 3 dias e 3 noites, né? Lá em Marcos 16, versículo 9, diz assim: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, no primeiro dia da semana, elas levaram as especiarias, né, para o sepulcro, mas elas encontraram o túmulo vazio. Mateus 28, versículo 5, vai dizer assim: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver de lugar onde o Senhor Jesus jazia. Então, 2 varões, né, com vestes resplandecentes, né, elas contaram às mulheres, né, que Jesus havia ressuscitado. Então, irmãos, vamos ver agora, né, a questão dos 3 dias e 3 noites, né, que eu mencionei agora há pouco, né. Lá em Mateus 12, versículo 38, né, diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe,
Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, irmão, essa crença em que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, ela não cumpre o sinal de Jonas, né? Que o sinal de Jonas diz que Jesus ia ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, essa crença que Jesus morreu na sexta-feira não cumpre o sinal de Jonas, né? Então, irmãos, tem que contar o tempo como está na Escritura, né? Não contar 72 horas, né? Se a gente contar 72 horas, né, Jesus vai ressuscitar no quarto dia. Então, ou seja, tem que contar 3 períodos de luz e 3 períodos de escuro. No finalzinho, eu vou mostrar para os irmãos uma planilha, né? Aí, se algum irmão ainda está confuso nessas datas, né, a gente vai mostrar direitinho as datas e os irmãos vão poder entender melhor. Né? Então, lá em 1 Coríntios 15, versículo 3, diz assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Né? Então, Paulo dizendo aqui que Jesus, né, ressuscitou ao terceiro dia. Quando a gente vai lá para Oséias 6, versículo 2, diz assim: Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, mais aqui uma passagem, né, dizendo que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Né? Então, irmão, se Jesus ele fosse crucificado na sexta-feira santa, né, posto no túmulo antes do pôr do sol desse mesmo dia e levantando-se na manhã de domingo, ele não estaria no túmulo 3 dias e 3 noites, né? E assim não poderia ter sido o verdadeiro Messias, né? Como é que seria o verdadeiro Messias? Como é que teria sido o verdadeiro Messias se não cumprisse o sinal de Jonas, né? Então, quando a gente vai lá para Mateus 26, versículo 59, diz assim: Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos de todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e retificá-lo em 3 dias. Mateus 27, 62 diz: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Então, aqui mais uma prova, né, de que Jesus morreu na quarta-feira, né? Então, está falando aqui que no dia seguinte, depois da preparação, né, que não podia ser no sábado, né? Por quê? Porque seria o sábado do sétimo dia, né? Então, se fosse o sábado do sétimo dia, irmãos, eles não iriam na casa de Pilatos, né, para poder, está dizendo aqui a passagem, ó, no dia seguinte, Mateus 27, versículo 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Ou seja, se fosse o sábado do sétimo dia, eles não iriam na casa de Pilatos no sábado do sétimo dia, né? Então, o dia seguinte ao dia da preparação, né, seria na sexta-feira, né? Versículo 63. Dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dá caso que seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Né? Então, uma forma aqui dos discípulos, né, não roubarem o corpo de Jesus. Né? Aí o versículo 65 diz: E disse-lhe Pilatos: Tendes a guarda, ide guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Aí Marcos 16, versículo 9 diz assim: E havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelida 7 demônios. Né? Então, primeiro dia da semana aqui, confirmando o domingo, né?
Então, agora, irmãos, vamos ver o que aconteceu ainda no dia 18, né, no domingo, dia 18. Né? Vamos ver lá agora em Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 12. Diz assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Né? Mais uma vez falando aqui do terceiro dia. Né? É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Continuando, versículo 23. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, os dois discípulos, mano, esses dois discípulos aqui, né, que é chamado os dois discípulos no caminho de Emaús, eles passaram ali o dia, né, e depois eles voltaram para Emaús. Então, esses dois discípulos, eles só sabiam da notícia do túmulo vazio, né, e que os anjos haviam anunciado a ressurreição. Então lhes disse Jesus: Honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriu os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aí João 20:19 diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. Então, entre 3 e 6 da tarde do primeiro dia da semana, irmãos, Jesus, então, ele se apresenta a todos. Né? Então, irmãos, essa aqui foi né, o contexto, né, do decorrer da última semana de Jesus, né, dos últimos dias que Jesus passou aqui na Terra, né? E agora eu vou mostrar para os irmãos aqui uma planilha, né, que faz um resumo, né, de tudo que eu falei aqui, né? Se ficou alguma confusão, eu creio que agora na planilha, né,
eu creio que vai dar para a gente sanar, né, todas as dúvidas. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar com os irmãos aqui a planilha. Só um minutinho, viu, irmãos? Vou estar compartilhando com os irmãos aqui a planilha. Né? Agora, vocês não, só um minutinho. Um minutinho. Compartilhar com os irmãos aqui. Isso, apareceu aqui. Né? Então, aqui está a planilha. Né? Então, começando aqui, né? Um minutinho. Isso. Dia 9, né? Sexta-feira. Dia 9, sexta-feira. Né? Eu coloquei aqui dia e noite, né? Porque refletindo aqui a forma como Jesus criou, né? No primeiro dia Deus criou, Deus chamou a luz dia, né? Deus chamou as trevas noite, né? Então, por isso que eu coloquei aqui dia e noite, né? Então, no dia 9, sexta-feira, né? Maria unge os pés de Jesus. No dia 10, que era um sábado, né? Foi a entrada triunfal, né? Esta entrada não aconteceu no domingo, né? No chamado Domingo de Ramos, né? Então, essa entrada, irmãos, provavelmente aconteceu nesse período aqui. Né? Por quê? Porque nesse período aqui, iniciava-se o sábado do sétimo dia. Né? Então, provavelmente, a entrada triunfal de Jesus ocorreu nesse período aqui. Né? Aí, no dia seguinte, né? Então, a gente sabe que Jesus vai a Jerusalém, volta para Betânia. No domingo, ele volta de novo para Jerusalém. Né? E aqui no dia 11, ele amaldiçoa a figueira. Né? E Jesus expulsa os cambistas do templo. Né? Depois, aqui no dia 12, nós vimos ali que há uma conspiração no Sinédrio, né, para poder prender Jesus, mas eles desistem. Né? Eles desistem de fazer isso. Né? Depois, no dia 13, que era na terça-feira, né, aí nós vimos lá que Jesus ele comeu a Páscoa, né, às 18 horas. Né? Nós vimos que ele comemorou a Páscoa um dia antes, né, do dia 14, porque no dia 14 ele seria o próprio Cordeiro, né, a ser imolado. No dia 13, ele lavou os pés dos discípulos. Né? Houve a traição de Judas. E à noite, né, Jesus é preso e levado à casa de Anás. Né? Então, isso aconteceu no dia 13. Né? Depois, no dia 14, agora, né? Na quarta-feira. Então, Jesus ele foi levado, né, para Caifás. Né? Então, nós vimos lá que à noite, bem no final da noite, ele foi levado para a casa de Anás. Né? Depois ele foi levado já no dia 14 para a casa de Caifás. Depois ele foi levado para Pilatos. Pilatos sentencia Jesus às 6 horas da manhã. Jesus é crucificado às 9 horas, né? E Jesus morre às 15 horas. Né? Lembra que eu falei que Jesus fica, né, pendurado no madeiro durante 6 horas? Né? Então ele foi crucificado às 9 e Jesus então morre às 15 horas. Né? Então aqui na quarta-feira, irmãos, era o dia da Páscoa. Né? Lembra que nós lemos lá em Levítico? Né? Então, a que hora começava o jantar de Páscoa? O jantar de Páscoa começava às 18 horas. Então, a partir das 18 horas, iniciava-se o jantar de Páscoa, né? Nesse período aqui. Por isso que eles estavam com pressa de fazer o julgamento de Jesus e tudo mais. Por quê? Porque eles, nesse período aqui, até antes das 8 horas, eles tinham que fazer tudo aquilo, né? Pegar o cordeiro, levar no templo, imolar, trazer. Né? É por isso que eles estavam com pressa, né? de sentenciar Jesus. Né? Então, aqui na quarta-feira, então, começa a Páscoa, né, a partir das 18 horas. Né? Na quinta-feira, né? Na quinta-feira é um sábado cerimonial, né? Lembra que eu falei com você? Não é um sábado do sétimo dia, é um sábado cerimonial, né? Então, nesse sábado, nesse período aqui, né? Aqui começa a festa dos pães asmos, né? Então, a Páscoa ela começa no dia 14, né? No dia 15 já começa a festa dos pães asmos. Essa festa dos pães asmos, ela dura 7 dias, ou seja, ela começa dia 15 e vai até o dia 21, né? Um período de 7 dias. Então, durante 7 dias, eles tinham que comer pães asmos, né?
Então, na quinta-feira, né, que era um sábado cerimonial, as mulheres elas foram ver onde o corpo de Jesus foi colocado, mas depois a palavra diz que elas voltaram para descansar, porque era um sábado cerimonial, né? Na sexta-feira, no dia 16, era um dia normal, né? Era um dia normal, então as mulheres elas saem para comprar os aromas para poder ungir Jesus, né? No dia 17 era um sábado, sétimo dia, né? Elas não fizeram nada. Quando foi no dia 18 de Abibe, né? Jesus ressuscita, né? Na madrugada de domingo, né? As mulheres elas vão ao sepulcro, mas o sepulcro já estava vazio, né? No dia 18 inicia-se a festa das primícias, né? Então, lembra que eu falei da importância do estudo das festas, né? Então, a Páscoa, ela aponta para a morte de Jesus, já a festa das primícias aponta para a ressurreição de Jesus. Então, assim que inicia a festa das primícias, Jesus ele ressuscita, né? Então, Jesus ele ressuscita nas primícias, né? Então, irmão, não é domingo de Páscoa, né? É primícias, né? A primícias ela aponta para a ressurreição de Cristo, né? Então, não é um domingo de Páscoa, é primícias, né? E a partir daqui, né, das primícias, passa-se a contar 7 semanas, né, para o Pentecostes, né? A gente sabe que no 50º dia, né, iniciava então o Pentecostes, né? E aqui nós temos, né, aqui a questão dos 3 dias e 3 noites, ó. Então nós vimos aqui que Jesus ele morre, né, às 15 horas, né? Nós vimos aquela correria toda de José de Arimateia e Nicodemos para poder enterrar Jesus. Eles tinham 3 horas para poder enterrar, né? E a palavra de Deus fala que ele fica 3 dias e 3 noites, né, no coração da terra, né? Então nós temos que contar 3 dias e 3 noites, como diz a palavra, né? Então, primeira noite, primeiro dia. Segunda noite, segundo dia. Terceira noite, terceiro dia, né? Então foi exatamente aqui, né, que Jesus ressuscitou, né? Então nós vimos, né? Então foi exatamente nesse período que Jesus ressuscitou, né? Nós vimos que quando as mulheres foram cedinho aqui, Jesus já tinha ressuscitado, né? Então, irmãos, esse então era o esquema, né, que eu queria mostrar para os irmãos, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Aí o nossos estudos, né? Caso os irmãos não tenham compreendido, peço aos irmãos que deixem aí o seu like, né? Deixa eu só voltar aqui na tela, né? Só um minutinho, né? Isso, né? Então, é, essa foi a explicação, né, da morte, né, e ressurreição de Jesus, né, que ocorreu numa quarta-feira. A morte de Jesus ocorreu numa quarta-feira, né? Então, espero que os irmãos tenham compreendido aí nossos estudos. Caso os irmãos não tenham compreendido, peço que deixe aí nos comentários as dúvidas, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, né? Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você nos ajude se inscrevendo no canal, né? Obrigado, né, você que assistiu o vídeo até aqui, né? Então, o próximo vídeo que nós vamos falar a respeito de personagens provavelmente vai ser sobre a vida de Paulo, né? Então, aguarde aí os próximos vídeos, né? Para poder edificar aí a vida dos irmãos. Amém, irmãos? Então, obrigado por tudo e fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.